Lucas e Lavínia, escritora, psicanalista, mentora de mulheres e criadora do Instagram e do canal Amor à Palavra. Alessandra mora em Ouro Branco. Alessandra, que Deus a use poderosamente, e eu gostaria de orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós continuamos, Senhor, na Tua presença aqui. Pai, já recebemos tanto do Senhor. Senhor, e agora que a Sua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz para transformar, para curar, para libertar, para salvar as nossas vidas, Pai. A Tua palavra vai ser ministrada nesse momento pela Tua serva, Alessandra. Pai, nesse momento, na autoridade do Teu nome, Jesus, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor a use para o louvor da Tua glória, que o Senhor use a Tua serva e que ela seja boca do Senhor aqui essa noite, nesse momento, e que a Tua palavra, Senhor, venha como frecha aos nossos corações, trazendo cura aqui essa noite, trazendo transformação, trazendo libertação, Deus, e salvação. Eu entrego ela nas Tuas mãos, Senhor. Entrego a Tua serva, Pai, e clamo ao Senhor que o Senhor acampe com os anjos do Senhor ao redor dela agora, Pai, e que ela, Senhor, venha ser usada como vaso de honra em Tuas mãos para ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, minha querida. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Que alegria estar aqui nessa noite. Eu sinto-me muito feliz e honrada, irmãs, por poder ter sido convidada para fazer parte desse momento tão especial, desse congresso lindo. Fui tão bem acolhida, tão bem recebida, recebi o carinho de tantas irmãs, né? Desde já eu quero deixar aqui o agradecimento à irmã Isis, juntamente com o seu esposo, pastor Wander, né? A irmã Isis fez o contato conosco desde o início ali, e sempre com tanto carinho, tanta atenção, tanto cuidado, zelo, né? Para que nós estivéssemos aqui, que Deus continue abençoando a sua vida. E também queria agradecer a irmã Janaína, a irmã Jana, né? E o pastor Alberto também, por nos recepcionar aqui, por permitir estarmos aqui nessa noite. Já nem estou vendo a irmã Jana, ela está por aí, né? Está trocando. Então, também um carinho muito especial por ela, né? E que Deus continue abençoando esta casa, abençoando esta igreja, a vida de cada um aqui presente, né? Essas mulheres lindas, esse jardim florido, como já foi falado aqui nessa noite. Eu já fui, né, apresentada aqui, glória a Deus, né? Está ali a minha família. Estou muito feliz meu esposo poder estar aqui comigo, me acompanhando. Como dito, né, irmãs, nós somos de Ouro Branco, somos ali da Igreja Assembleia de Deus, Missão Resgatando Vida. Estamos aqui debaixo da bênção também do nosso pastor, e nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos levado, né, a diversos lugares para poder ministrar a palavra dEle, para poder falar do amor dEle. Foi falado aí, se você não me acompanha, acompanha lá o Amor à Palavra, porque não é sobre mim, é sobre Ele, né? Ali nós temos diariamente devocionais para edificar a sua fé, temos ali sempre um conteúdo cristão. Então acompanha lá no Instagram, amor.a.palavra, e que você possa ali também ser nutrida ali a cada dia pelos conteúdos. Eu louvo a Deus então pela vida do meu esposo, pela vida dos meus filhos que ficaram ali em Belo Horizonte, né? E eu sou muito feliz e grata por tudo que Deus tem feito na minha família, né? Estamos aqui, somos um milagre do Senhor. Eu quero rapidamente, irmãs, antes de entrar na palavra, deixar só um recadinho, né? Inclusive, essa foto ela é sobre isso. Olha lá. Foi ano passado, nós tivemos... Deus ele nos deu um presente, né? Que foi lançar o nosso primeiro livro. É um livro em coautoria, mas onde eu faço parte aqui dessa equipe, né, de pessoas que contribuíram para a escrita de um devocional, recebendo vida através da palavra. Nós trouxemos alguns exemplares, está ali no final também, meu esposo vai estar ali. Se você quiser adquirir, abençoar o nosso ministério, a nossa vida. Esse livro foi uma resposta de Deus, na verdade, foi um
foi algo que Deus gerou, né? O Senhor, Ele me anunciou, Ele me despertou pela madrugada, me chamando pelo nome, e ali eu, sem entender nada do que estava acontecendo, naquela manhã, daquele dia que eu fui despertada com o Senhor falando em alto e bom tom o meu nome, eu recebi uma mensagem de alguém que falou que sonhou que eu estava grávida. E aquilo me perturbou, eu falei, como assim, né? Eu ouvi a voz do Senhor de uma forma tão nítida, e agora logo pela manhã, alguém trazendo, né, que sonhou que eu estava grávida. E eu falei com o Senhor, e eu falei, Senhor, se eu estiver gerando algo, com 9 meses vai nascer. E com exatos 9 meses, mas aquilo eu até, né, deixei aquilo ali, fui vivendo os meus dias, e com exatos 9 meses a editora entrou em contato comigo, me convidando para fazer parte desse projeto, e eu me lembrei do sonho que havia acontecido e do despertar de Deus naquela noite. Então eu sei que esse livro ele tem um propósito, e aqui em cada página são palavras para gerar vida, né, naquele que lê. Então, se você pode, adquira ali no final do trabalho. E eu quero presentear a irmã Isis com um exemplar, e também a irmã Jana. A irmã Jana saiu, mas depois eu quero entregar o dela. Irmã Isis, vou deixar com a irmã Isis um exemplar para presenteá-la. Voltou! Eita, glória! Peraí, vem cá, irmã. Irmã Jana, Deus abençoe. Deixa um exemplar para você. Muito obrigada. E para você também. Deus abençoe. Amém. Obrigada, amada. Deus abençoe. Amém, glória a Deus, irmãs. Então vamos para a palavra, porque o tempo voa, né, irmãs? Às vezes eu falo irmãs, mas tem uns irmãos aí, como a irmã disse, uns cravos, né? Mas glória a Deus, porque a palavra, ela tem poder para operar na vida de homens, de mulheres, todo aquele que crê. Bom, queridos, olha, eu quero ler, né, o texto base aqui, né, a divisa que foi escolhida, o versículo base para nós iniciarmos a palavra de Deus nessa noite, que se encontra em Ezequiel 17, o versículo 24. Glória a Deus. Ezequiel 17, 24. Esse texto, irmãos, vai dizer assim, né, já foi lido, eu vou ler uma vez mais. Diz assim: todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Amém, irmãs? Glória a Deus. Essa palavra, né, e o tema desse congresso, que é o tema florescer, Deus faz florescer. Falar sobre florescer é falar sobre um tempo do favor de Deus na nossa vida. Todas nós queremos viver um tempo novo, um tempo de coisas novas. Inclusive amanhã, se você, né, já está aí programado de vir, vem pela manhã, que amanhã nós vamos passar um pouquinho detalhado pelas estações da vida que nos faz florescer. Então amanhã, pela manhã, nós estaremos aqui ministrando. E inclusive já deixando um spoiler do segundo livro que vai ser lançado em novembro, e é sobre as estações. Então temos aí mais um bebê sendo gerado. Mas quando nós falamos de florescer, irmãs, né, nós estamos falando de um tempo do favor, do tempo onde sonhos são concretizados, do tempo onde projetos são desengavetados, do tempo onde há cura, onde ao desabrochar de algo precioso que talvez estava murcho, estava apagado, mas agora, nesse tempo, nós vemos que algo novo está surgindo. Nós vemos que o florescimento na vida da mulher, ele acontece, mas que faz parte de um processo. Ninguém floresce no estalar de dedo. Nenhuma planta floresce da noite para o dia. Muita coisa acontece até que a planta venha a desabrochar. Eu lembro que eu ganhei um lírio, né, de uma pessoa, e aí eu lembro que eu estava ali vigiando, né, aquela planta bonita, eu não sabia a cor, porque quando ela me deu só estava na folhagem. E aí, eu não sei se é lírio mesmo, eu acho que é, mas eu não sou muito boa com planta, né? Eu estou aprendendo. Eu falo que quando a gente vai ficando mais velha, a gente gosta de planta, e a gente gosta, tem mais uma coisa que eles falam, agora eu esqueci. Mas enfim, eu estou começando agora, né, a gostar mais de cultivar, e é tão lindo, né, quando a gente é surpreendido por algo que a gente nem imaginava. E
eu me lembro que era só a folhagem e eu ficava ali ansiosa para ver o que vai nascer. E um dia, de repente, né, amanheci e fui ali, estava ali um lírio laranja, da cor dessa blusa das irmãs. E era tão lindo, eu não sabia a cor e quem me deu não sabia. E aí eu fiquei assim, admirada, né? E quando a gente fala da noite para o dia, mas não foi da noite para o dia, né? Havia um processo de cuidado diário, de regar, de cultivar, de estar ali, expondo ao sol, né, gradativamente. Então, tudo na vida da mulher, todo o processo de florescimento na vida da mulher, vai envolver perseverança, fé, dependência de Deus, resistência, obediência e, muitas vezes, dor. Os processos de florescimento, muitas vezes, serão acompanhados de dor. Deus, em diversos momentos, Ele vai fazer analogias da vida do homem com a natureza. Nós vemos em diversos textos bíblicos, né, o homem sendo comparado a plantas, a árvores. E da mesma forma que os processos da natureza nos ensina, também são os processos de Deus na nossa vida. O texto base, irmãs, que foi escolhido, ele vai trazer para nós uma mensagem de esperança. Quando nós vemos, né, falar que abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. É uma mensagem de esperança. É uma mensagem que vai falar conosco que mesmo quando tudo à sua volta diz que não, mesmo quando tudo à sua volta aparentemente está morto, está sem vida, ainda há esperança. Deus, Ele é aquele que diz, sou eu quem faço florescer. Não importa a palavra do homem, não importa a palavra daquele que talvez diz que não tem mais jeito para a sua vida, o Senhor, Ele é aquele que faz algo novo. Ele é aquele que faz surgir vida aonde outrora só havia sequidão, porque Ele é Deus. Aleluias. Foi lindo aqui a apresentação, inclusive ministrou meu coração ainda dentro do que nós iremos falar nessa noite. E nós vemos que há esperança, né? Há esperança. Deus, Ele é aquele, segundo Daniel, né, no capítulo 2, ele vai dizer que Deus muda o tempo e as horas, Ele remove os reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes, Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. E é sobre isso, remover reis, estabelecer reis, decretar. A palavra dele é palavra de ordem. Quando Deus fala, quando Ele bate o decreto, irmãos, não tem inferno que prevaleça. Não tem maldição que fique de pé. Tem cristão com medo de maldição hereditária. Tem cristão com medo de situações do que fizeram, do que falaram. Quando Deus decide abençoar, não tem quem pode resistir. Não tem quem fique de pé. Quando Deus sopra o seu nome e fala, vai florescer, não tem vento contrário que faça murchar. Então, nessa noite, nós precisamos entender que a nossa confiança ela deve estar em Deus. E a palavra, o texto de hoje, eu quero passar em alguns textos, irmãs, não quero ficar apenas no texto de Ezequiel, mas eu quero mencionar algo dentro desse capítulo 17, que foi o texto escolhido para a chave, né, para ser aí a divisa desse congresso. E é interessante porque o texto de Ezequiel 17, ele traz uma parábola cheia de símbolos, né? Nós vemos aqui 2 águias, 2 árvores, nós vemos um vento oriental que vem contra esta árvore. Eu não quero trazer detalhadamente, né, todo o ensino teológico para nós focarmos mais na questão do florescer e das lições que eu quero trazer dentro desse tema do congresso para nós, mas para nós entendermos, né, um pouco sobre o que está acontecendo, o capítulo 17 do livro do profeta Ezequiel, ele vai falar para nós sobre um período do exílio babilônico. E nesse período, Deus, então, Ele manda Ezequiel profetizar uma palavra de juízo.
Então nós vemos que o capítulo 17, ele é uma palavra de juízo, ele é uma palavra firme, dura da parte do Senhor para com o povo de Israel. Porém, nos versículos finais, nós vemos a esperança, nós vemos uma palavra de consolo, porque sempre que Deus exorta o seu povo, Ele está exortando porque Ele ama. Sempre que o Senhor ele nos exorta é por quê? Porque Ele quer que haja correção, porque Ele tem um escape. Ele não é um pai que quer nos matar, que quer trazer uma palavra para nos deixar prostrados, mas até a palavra de correção de Deus é para que nós venhamos despertar, porque nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo do favor de Deus. E há tempo de buscar ao Senhor, de consertar os maus caminhos. E nesse contexto, rapidamente, para nós entendermos a lição que eu quero extrair, nós vemos que o rei Zedequias, ele violou, aleluia, um juramento feito em nome do Senhor e se aliançou ao Egito. Lá no versículo 7, nós vamos falar sobre uma águia. A primeira águia, ela representa a Babilônia, que foi quem levou cativo o povo de Israel para o cativeiro. A segunda águia, que está no versículo 7, representa o Egito. E diz assim: houve mais uma grande águia, de grandes asas, cheias de penas, e eis que essa videira, eu pulei um pouquinho o contexto para nós ganharmos tempo, essa videira, ela lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde as auréolas do seu plantio para que a regasse. Versículo 8, numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Deixa eu contextualizar, para que você possa entender o que está acontecendo no versículo 7, no versículo 8. O Senhor ele está dizendo no versículo 8, que essa videira, que era representada pelo rei Zedequias, assim o povo de Judá, que foi estabelecido ali, eles estavam plantados em uma boa terra, mas essa videira estendeu as suas raízes para a águia, a grande águia, o Egito. Para quê? Para que o Egito a ajudasse. Para que o Egito viesse ajudar o povo de Israel, que estava cativo na Babilônia. Mas nesse contexto, no versículo de número 10, nós vemos então o Senhor dizer, ou melhor, no versículo de número 10, mas estando plantada, ela prosperará? Porventura, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Ou seja, e aí no versículo 11 ele confirma, no versículo 12, ele confirma: dize agora a casa rebelde, não sabeis o que significam essas coisas? E aí ele vai explanar toda a explicação da parábola. Deixa eu dizer algo, irmãs, o que eu quero trazer para nosso aprendizado dentro de Ezequiel 17, que foi retirado ali como divisa, né, os versículos finais, para que nós pudéssemos ter como base para esse congresso. Deus, ele está nos advertindo: cuidado com as suas alianças. Cuidado com quem você está buscando colocar a sua confiança. Qual que foi o erro do rei Zedequias? O erro do rei Zedequias está descrito pelo profeta Jeremias, um versículo bem conhecido, no capítulo de número 17, o versículo de número 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Qual foi o erro do rei Zedequias? Ele depositou a sua confiança na pessoa errada. Ele depositou o seu socorro no Egito. O povo de Israel, que conhecia o Deus que livrou-os daquele lugar. Ele não fez como o salmista: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não, ele procurou socorro no lugar errado. E tem pessoas feridas aqui nessa noite porque depositaram a sua confiança no homem, porque depositaram todas as suas moedas
em pessoas e foram frustradas. E o Senhor, Ele está falando conosco: filha, deposita a confiança em mim. Porque maldito aquele que confia no homem, que faz do homem o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aleluias. Expectativas colocadas no lugar errado gera frustração. Expectativas colocadas em quem não pode dar resposta para a sua vida vai gerar o quê? Lugares secos e desertos, terra salgada e inabitável. Mas bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas. A palavra de esperança, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Aleluia. Onde você tem depositado a sua confiança? Eu não estou dizendo que nós, como seres humanos, não precisamos de pessoas. Sim, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Não quero que você viva uma vida de desconfiança, construindo um muro ao seu redor, dizendo que não pode confiar em ninguém, que todo mundo quer te ferir. Não é sobre você construir uma muralha ou uma armadura. Você pode sim buscar ajuda, você pode sim se relacionar, ter uma rede de apoio, mas a sua real, verdadeira confiança deve estar no Senhor, porque é Ele que pode suprir todas as nossas necessidades. Quando confiamos no homem, nós tendemos a ser feridos, nós tendemos a nos frustrar. E quantas pessoas feridas porque fizeram isso? E aí tem um louvor tão lindo, eu não sei cantar, vocês me ajudam, pelo amor de Deus. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas alguns conhecem. Fiel é Deus, que não tarda, não falha, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois Ele zela por tua palavra. Fiel é Deus. O homem pode te prometer, o homem pode se esquecer, se arrepender, te deixar sozinho, te deixar na mão, mas o Senhor, Ele nunca te abandona. A palavra ministrada, que o louvor ministrado aqui foi tão lindo, porque falou sobre as feridas emocionais. Todas as feridas causadas por homens, todas ou pelo menos as principais, foram narradas através da ministração das irmãs. Nós vimos ali a ferida da rejeição, nós vimos ali a ferida do abandono, nós vimos ali a ferida da traição, nós vimos ali a ferida dos traumas religiosos, do abuso. Nós vimos ali sobre a enfermidade, quando ela chega e não tem quem resolve, não tem dinheiro no banco que resolve. Nós vimos ali um relato do que acontece na alma humana. E talvez você aqui nessa noite carregue alguma dessas feridas. Talvez você aqui se identificou com algo que já foi ministrado. Porque a rejeição, o abandono são feridas que marcam profundamente o ser humano. Porque a aceitação, pertencimento, amor é uma das necessidades básicas de todo ser humano, necessidades básicas emocionais. Quando uma criança, ela entende que ela é amada, que ela é aceita, que ela é pertencente, quando ela entende que ela tem um apego seguro, ela se torna um adulto muito mais emocionalmente equilibrado. Mas quando falta esses pilares na formação do ser humano, é muito mais difícil ele conseguir na fase adulta, porque ele traz marcas. É difícil às vezes até se relacionar com Deus, porque pessoas que carregam uma ferida na paternidade têm dificuldade de ver a Deus como Pai. Tem dificuldade porque ela não tem uma boa experiência da relação com o pai. Porque o pai terreno que lhe foi apresentado não foi um pai que passou segurança, que passou proteção. E essas mulheres, vamos focar nas mulheres, que é o tema. Essas mulheres, elas estão feridas porque depositaram a confiança no homem, porque esperaram receber algo da parte do homem,
Mas o Senhor, Ele tem cura para a nossa alma. Que lindo que foi ministrado. O Senhor, Ele tem cura. Aleluias. Se você sofreu a ferida da rejeição, o Senhor, Ele te diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmos 27, 10. Se você tem a ferida do abandono, aquele medo da solidão, aquela carência, porque quem sofreu ferida do abandono é uma pessoa que tem medo de ser abandonado. Muitas vezes pode se tornar uma pessoa carente, uma pessoa que se apega demais, um dependente emocional, porque nunca queremos reviver um sofrimento que já tivemos. Se você sofreu essa ferida, o Senhor, Ele tem uma palavra para a sua vida. Josué capítulo 1, versículo 5. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Aleluias. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não te abandona. Aleluias. O Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. É bem presente, irmãos, na angústia. Aquele dia de dor que você olha, ninguém fica do seu lado. Não tenho em quem me apoiar. Nos atendimentos, né, irmãs? Eu sou psicanalista clínica, foi falado, eu atendo muitos casos. E as feridas que nós falamos aqui são as feridas que quase todos possuem em alguma fase da vida. E às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: eu não tinha ninguém para pedir para eu ficar. Eu não tinha ninguém para me acolher. Mas o Senhor nessa noite, Ele diz: eu sou um socorro bem presente. Eu estou contigo. Eu não te deixo. Aleluias. Se você foi humilhado, o Senhor, Ele diz em Isaías 61, 7, em lugar de vossa vergonha, eu te darei dupla honra. Aleluias. A humilhação, a ferida da humilhação, não se preocupe, porque Deus, Ele é aquele que vai te honrar, se você permanecer fiel a Ele. Aleluias. A ferida da traição, né? Aquele que foi traído, é a dor de ser trocado. A ferida da traição é o medo de confiar, é a insegurança nos relacionamentos. Deixa eu dizer algo, Hebreus 13, 5. De maneira alguma eu te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E para fechar, eu separei aqui as 5 feridas emocionais mais comuns, né? Mas tem outras. A ferida da injustiça. Quantas mulheres sofreram injustiça? Quantas pessoas aqui nessa noite foram injustiçadas? O Senhor, Ele é aquele que te diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não perca tempo lutando nessa terra, porque o Senhor, Ele é quem é o nosso justo juiz. Libera esse coração, libera essa mágoa, libera essa dor. Aquilo que te fizeram, aquilo que te falaram não define quem você é. O que te fizeram não define quem você é e não define se você vai ou não florescer. Mas o que vai determinar é aonde está a sua confiança. Se a sua confiança estiver no Senhor, pode vir a dor que for, porque Ele é aquele que continua do seu lado e que te faz florescer. Lembra de José? José, irmãos, José, ele foi traído, ele foi rejeitado e o pior, pelos da sua casa. As feridas emocionais, elas são muito mais profundas quando vêm daqueles que deveriam cuidar, amar. Quando vem, né, dos nossos cuidadores, da nossa casa, da nossa família. Mas nós vemos que tudo que fizeram contra José, nada pôde parar o florescer de Deus na vida dele. Nada pôde impedir os planos de Deus. Não preocupa. Deus, Ele tem planos para a sua vida. Ele tem planos de paz. Ele tem um futuro para você. Ele é o autor da sua história. E aí eu me lembro de Jó. Porque Jó passou por tantas dificuldades, tantas lutas, tantas provações. Aleluias. Mas a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo 14 de Jó, tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que é uma palavra de esperança.
Jó 14, o versículo 7 e 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Aleluias. Ainda há esperança, irmãos. Talvez você levou cortes, golpes. Talvez você foi cortada, golpeada, assim como José. Traído, ferido. Mas ainda há esperança. Talvez você chegou aqui seca. Chegou aqui pensando assim, irmã Alessandra, esse congresso florescer, Deus faz florescer, mas na minha vida não tem jeito, porque eu já sofri, olha o que eu já vivi. Olha para o meu passado. Deixa eu falar uma coisa para você, o seu passado é passado. Deus, Ele tem um novo tempo para estabelecer na sua vida. Deus, Ele quer virar chaves na sua vida para que você comece a perceber o novo de Deus chegando. Eis que eu faço uma coisa nova. Não percebem? Para você florescer, para você viver os propósitos de Deus na sua vida, você precisa virar algumas chavinhas aí dentro da sua mente. Você precisa liberar alguns pesos aí do seu coração. Quando você começa a entender, quando você começa a olhar para além do problema, para além da circunstância, Deus está te autorizando a pular para o nível seguinte. Eu vejo mulheres florescendo, irmãs. Eu vejo mulheres florescendo e eu tenho convivido com mulheres florescendo. E quando eu olho para elas, elas ficam assim, meu Deus, mas tem tantos anos e parece que agora está acontecendo tudo de uma vez. Parece que está acontecendo coisas tão rápido, tem tanta coisa acontecendo. Aí eu olho para ela e falo assim, há um ano atrás, o que mudou em você de um ano para cá? E essa pessoa percebe quantas chaves ela virou, quantas coisas ela ressignificou, quantas dores ela liberou. Nós precisamos parar de remoer as dores. Nós temos que parar de lamber feridas, senão a ferida não seca, o machucado não cicatriza. Enquanto eu estou ali lambendo ferida, enquanto eu estou ali remoendo, sofrendo, chorando, aquilo ali, está exposto. Deus está falando assim, deixa para o passado já foi, deixa secar. E não cutuca, porque se cutucar vai voltar a doer, vai voltar a sangrar, não é assim a ferida? Não volte para lugares onde Deus te tirou. Não queira voltar para lugares que você já orou para Deus te tirar um dia. Falamos de Zedequias aqui no começo. O texto de Ezequiel 17. E Zedequias quis a ajuda da onde? Do Egito. O Egito representa lugares que Deus já havia libertado o povo de Israel. Lugares de escravidão. Lugares de dor. E Deus, Ele já te deu livramento. Deus, Ele já te tirou de relacionamentos, de amizades tóxicas. E vez ou outra você vira e fala, mas eu preciso da ajuda de fulano, de ciclano. Eu não estou falando para não perdoar, mas eu estou falando para você entender que tem lugares, tem mesas que Deus te desconectou. Não volta, você vai ser ferida de novo. Libera, abençoa, ora por essa pessoa, mas siga o teu caminho. Porque se você voltar, você vai ser golpeada, você vai ser ferida. E o Senhor, Ele está falando, para de querer olhar para trás e comece a olhar para quem eu estou colocando do seu lado. Comece a olhar para essas mulheres que agora estão fazendo parte da sua jornada. Caminhe com mulheres que te aproximem de Deus. Caminhe com mulheres que acreditam no seu potencial de florescer. Se não é igual ervas daninhas. Aquelas ervas, né? Que vão se misturando ali, É igual uma laranja podre numa fruteira. Se você não tirar, vai apodrecer a laranja toda. A erva daninha, ela vai ali se misturando, ela vai destruindo todo o seu jardim. As raposinhas. E o Senhor, Ele está nos falando, ei filha, eu te separei. Eu chamei pelo teu nome. Tu és minha. Tu és meu. Eu te separei. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho algo grande para fazer em você e através de você. Chega de olhar para trás. Sai desse lugar que limita a sua visão. Sai desse lugar de incredulidade. Ainda que seja dor. Mas você precisa
Talvez se José tivesse ficado também, ele teria sido minado na sua fé. Mas ele precisou viver, ele precisou sofrer, ele precisou passar pelos processos de Deus. Mas se cumpriu na vida dele tudo aquilo que Deus tinha. Aleluias. E eu amo a passagem de Gênesis, no finalzinho ali, né? Gênesis capítulo 40. Aleluias. Gênesis capítulo 49, o versículo 22. Quando Jacó começa a abençoar todos os seus filhos. E olha o que ele fala de José. Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e os flecheiros o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Aleluias. José sofreu ataques, sofreu perseguição, sofreu dos flecheiros, ele foi injustiçado, ele foi traído, todas as feridas, rejeitado, abandonado, tudo que nós falamos aqui, humilhado. Mas ele permaneceu aonde? Pelas mãos do valente de Jacó. Ele permaneceu de pé, porque a sua confiança, por quê? Porque ele era como a árvore, cuja esperança era o Senhor. A árvore plantada junto às águas era José. Estava lá na prova, estava lá na cadeia, na prisão, mas ele era uma árvore plantada junto às águas, ele tinha raiz. Só que deixa eu falar uma coisa, você pode ser plantado junto às águas, mas a palavra vai dizer que a árvore que é plantada junto às águas, ela estende as suas raízes para o ribeiro. Você pode estar perto e não estender a raiz. Você pode estar perto de Jesus, mas as suas raízes precisam ser esticadas para tocar na orla da veste dele. Talvez você está perto, mas você não está tocando. Você está perto, mas está longe. Porque Deus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Será que você está abrindo a porta para Deus entrar, sentar, ceiar contigo? A palavra diz que nós precisamos buscar, porque aquele que busca encontra. Então nós precisamos clamar ao Senhor, buscar socorro no Senhor. Está difícil a luta. Você está indo lá para a rede social, ou você está indo para os pés daquele que pode resolver o seu problema. Está difícil a luta, você está lá reclamando com a vizinha, ou você está estendendo as suas raízes para o ribeiro. Aleluias. Deus, Ele nos ensina que se nós estivermos plantados junto às águas e estendermos as nossas raízes, nós seremos nutridos. Nós não iremos recear quando vier calor. Por quê? Porque nós estaremos sempre verde. E no ano da sequidão, ainda assim, daremos frutos. Reserva na presença de Deus. Não deixa para buscar a Deus só no ano da sequidão. Já estende as suas raízes enquanto é tempo. Porque no dia que a prova vem, nós não temos força. Jó estava bem, até o capítulo de número 1. Posses, bens, tudo indo maravilhosamente bem. Até que o dia mau chegou. Até que da noite para o dia, toda a sua vida começou a virar de pernas para o ar. Eu não sei se eu creio que como Jó, talvez não, mas eu não sei se você já vivenciou algo semelhante. Quando o dia mau chega, quando a notícia mal bate a porta, e parece que o chão sai debaixo dos pés. Nesse dia, se as suas raízes não estiverem estendidas no ribeiro, vai ser difícil, irmãs. Vai ser difícil permanecer. Nós precisamos nutrir a nossa alma com a palavra. Nós precisamos nutrir um relacionamento diário com o Senhor. Porque no dia mau, se eu não estiver nutrida, eu não vou ter força para buscar.
Aleluias. Esse versículo, essa história de Jó, né, fala muito comigo, porque eu vivi o dia mal. E eu louvo a Deus, porque eu tinha 1 ano de convertida. E eu falo com meu esposo, eu falo, se eu não tivesse Jesus, talvez eu tinha caído na depressão. Porque com 8 meses de gestação, o Senhor levou a nossa menina. Tudo pronto, irmãs. Enxoval comprado, tudo pronto, da noite para o dia. O Senhor levou. Deus deu, Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. Mas nesse dia é dor. Nesse dia é desespero. Nesse dia nós não temos força. Nesses dias nós não sabemos como lidar com aquela situação, porque o chão sai debaixo do nosso pé. E foi processo de dor. E foi processo de choro. E foi processo difícil. Deixa eu te falar uma coisa, mas isso não são cortes, isso são podas. Porque quando a gente fala da árvore cortada, a árvore cortada muitas vezes são cortes feitos por homens. A árvore cortada, aquele que vem e golpeia. Mas a Bíblia diz que ao cheiro das águas, as suas raízes voltam a brotar. Porque o homem, ele pode cortar até no toco, mas ele não tem poder de arrancar pelas raízes. O único que arranca o homem da terra é Deus. O único que arranca pela raiz é Deus. O homem corta. Lá em casa tem a grama, né? Aí quando ela começa a crescer, o marido vai lá com o cortador de grama e corta por cima. E fica tudo baixinho. Tem uma árvore, uma planta lá que eu brinco com ele toda vez, né? Que é aquelas flores bonitas que eu tenho lá. E ele passa sempre a máquina nelas. Eu olhei lá hoje e já estava começando a brotar de novo. Quando acontece, irmãs, de cortar, corta por cima. Quando o homem olha, pensa assim, não tem nada mais, cortou, acabou. É assim os cortes, os golpes que a gente leva do homem. Olha e fala, acabou. Talvez quem olha você na prova fale, acabou o ministério. E agora que está passando pela aprovação, acabou. É o olhar do homem. Mas Deus sabe o que está debaixo da terra. Deus sabe que vai voltar a crescer. Deus sabe que basta o cheiro das águas, vai brotar de novo, vai crescer de novo. O homem, ele nos golpeia, ele nos corta, ele quer acabar com a nossa vida, com o nosso ministério. Mas nós temos um Deus que quando eu estendo as raízes para Ele, Ele não me desampara. Aleluias. Mas o Senhor, Ele traz as podas. E as podas, os processos que nós passamos, que são permissão de Deus, assim como Jó passou, permissão de Deus. Assim como eu passei, assim como talvez você passou, são podas, irmãs. São podas, e a poda, ela é um processo de dor. Nós não entendemos por que Ele está cortando. Porque era algo bom, era algo lícito. Às vezes é um curso, uma faculdade, algum sonho, um projeto, um filho. Por quê? Mas o Deus que é o agricultor, Ele sabe todas as coisas, Ele tem todas as respostas. E deixa eu falar algo para vocês. Enquanto você ficar orbitando no porquê, você não avança. Enquanto você ficar na órbita do porquê, você não floresce. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? O Senhor, Ele está dizendo, eu quero que você exerça a sua fé, mesmo sem entender. Eu quero que você confie, mesmo sem entender. Porque eu estou confiando na palavra que diz que os planos dele são melhores que os meus. Na palavra dele que diz, aleluias, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Acabou. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu saio da zona do porquê. Eu entrego, eu confio e eu digo, amém, Senhor. O Senhor sabe o fim desde o princípio. E ainda que eu não entenda, e ainda que eu não tenha todas as respostas, eu decido confiar e avançar. Você precisa avançar. Mulheres aqui que talvez estão paralisadas no luto. Mulheres aqui que talvez estão paralisadas na dor. O Senhor, Ele está falando, ei, ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Se você está sofrendo, Ele sabe, Ele te acolhe, mas Ele diz, eu ainda te deixei nessa terra para frutificar, para florescer. Eu ainda tenho coisas grandes para fazer na tua vida. Aleluias. Glória a Deus. A poda, ela vem. Ela dói.
mas é a tesoura do agricultor. Sabe quando a árvore, e aqui falando de outras podas, né, que a gente tem diversas podas, quando a árvore ela vai crescendo, ela cresce de formas irregulares. É galho para cá, é galho para lá. Às vezes você tem uma planta assim, você vê que um galinho ali já está morto, o que você faz? Você vai lá e tira. Por que a gente tira? Por que a gente poda? Porque o tronco ali, ele não tem inteligência suficiente para distribuir toda a sua nutrição, para distribuir todos os seus nutrientes somente para os galhos que são frutíferos. Ele vai distribuir para tudo. A energia vai ser dispersada, porque vai ser de forma igual para todos os galhos. Só que o agricultor, que olha e vê, ele corta. Porque existem galhos que ele olha e ele sabe que não condiz com o futuro daquela árvore, que não está favorecendo o futuro daquela árvore. Então ele vai lá e corta. E quando ele faz isso, ele está fazendo que ele está direcionando toda a energia, todos os nutrientes para os galhos que têm potencial. Tem coisa na sua vida que até já foi bom, que até já fez parte, mas que não condiz mais com o seu estado atual. Tem coisa na sua vida que o Senhor está falando assim, filha, é lícito, mas não condiz mais para a mulher que você é hoje. Eu estou te levando para um outro nível. Eu estou te levando para um novo tempo. Deixa para trás algumas coisas que estão atrasando o seu processo, porque eu quero canalizar todos esses nutrientes para uma vida com propósito. E o Senhor, Ele vai fazendo podas, Ele vai cortando, Ele vai tirando, porque Ele tem compromisso com o nosso futuro. E assim Ele poda, assim Ele cava as nossas raízes, assim Ele nos ensina que os processos de dor, Ele nos constrói e não nos destrói. Quando eu vi ali o vaso, eu me lembrei, porque nesse processo de dor que eu vivi, eu entendia muito pouco ainda, nova convertida. Mas eu lembro até hoje uma palavra que eu gravei no meu coração, porque eu recebia visitas, irmãs, de pastores, de pessoas conhecedoras, né, da palavra, e as pessoas iam me visitar e diziam assim, Deus te ama demais. E eu tinha 1 ano de convertida. E eu ficava assim, ao mesmo tempo que eu não questionava, eu ficava pensando, por que eles estão falando que Deus me ama tanto, né? Porque eu estou passando por isso. E chegava um, chegava outro, Deus te ama demais, Deus tem um plano muito lindo, Deus te ama demais. Deixa eu dizer algo. Deus, Ele é o dono do vaso. E Ele sabe o propósito que aquele vaso foi criado. E um vaso que precisa comportar uma planta de raízes profundas, ele vai ser testado. Ele vai ser aquecido. Porque Deus, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. E Ele já tinha um destino, um futuro traçado para a sua vida. Ele sabe o potencial. Ele sabe o que você vai gerar, qual vai ser a árvore, qual vai ser o fruto. E deixa eu te falar uma coisa, se a árvore for grande, as raízes têm que ser profundas. E se as raízes tiverem que ser profundas, o vaso não pode ser frágil, porque ele vai rachar. Então está passando luta? Quanto maior a luta, maior é o propósito. Quanto maior é a dificuldade, eu vejo mulheres falando assim, meu Deus, eu passei isso na infância, eu fui abusada, eu fui traída, eu fui abandonada. Deus te ama. Deus tem um plano grande demais na sua vida. Deixa eu falar para você, você está aqui. Se você está aqui, você já é uma sobrevivente. Se você está aqui é porque o Senhor tem guardado a sua vida. E Ele tem um plano e um propósito. Ele quer te fazer florescer. Mas não é só para embelezar os lugares aí não. Ele quer que você exale o bom perfume de Cristo. Ele quer que você floresça, porque as flores precedem o fruto. Ele quer que você alimente vidas. Ele quer que você seja um reflexo da glória dele nessa terra. Então suporte os processos. Pare, saia de lugares que limitam a sua visão. Não queira voltar para lugares que Deus te tirou. Entenda que tem pessoas que Deus vai afastar, porque é como você colocar limites. Se você tem um jardim, o que você faz? Você vai colocar cerca, senão as flores vão ser pisoteadas.
Você não nasceu para ser pisoteada. Coloca limites. Coloca cerca. Até aqui você vai. A partir daqui não. Porque Deus não te criou para ser pisoteada. Entenda o que está te fazendo mal. E saiba que você é preciosa aos olhos de Deus. E que você possa suportar todos os processos de dor, sabendo que maior a dor, maior é o propósito. Que você entenda que as podas virão, mas é para potencializar o agir de Deus na sua vida e te fazer alcançar aquilo que Ele tem para você. Que o Senhor, Ele traga maturidade espiritual na nossa vida, para que nós possamos passar de nível, para que nós possamos entender que o passado não define quem eu sou, que o passado não define o meu futuro, que o passado, que me fizeram, que me falaram, não define aonde eu vou chegar e nem se eu vou ou não florescer. Mas é a voz de Deus, porque ao cheiro das águas, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Eu não estou enxergando, mas a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, daquilo que se espera. Então nessa noite, que você possa começar a sentir o cheiro das águas. É igual aquela chuva que está vindo, e você já sente o cheiro. Sinta o cheiro do novo tempo de Deus na sua vida. Sinta o cheiro da mudança. Sinta o cheiro do novo tempo. Deus tem coisas novas para fazer, e vai ser um manancial de águas que vai regar o seu deserto, que vai fazer você desabrochar e viver um novo tempo na presença do Senhor. Amém? Aleluias. Assim eu agradeço a oportunidade, queridas. Deus abençoa. Aleluias. Glória a Deus.